E você sabia que Moisés, o grande líder do povo hebreu, não conseguiu entrar na Terra Prometida por causa de um de seus erros? Olá, meu nome é Reis e sejam todos bem-vindos ao canal Recruz. E ele viu a terra do alto do Monte Nebo, mas não pôde entrar nela. E ele morreu aos 120 anos após toda uma vida de servidão ao Criador. E segundo a Bíblia, foi o próprio Senhor que o sepultou em um lugar desconhecido no vale da terra de Moabe. No entanto, o corpo de Moisés era alvo de muitas pessoas, e até mesmo o próprio diabo, que desafiou as forças celestiais para conquistar o cadáver. Mas afinal, por que ele fez isso? Qual era o objetivo de Lúcifer com o corpo de Moisés? E quem o impediu de encontrar e se apossar dele? E é claro que para entendermos isso, precisamos consultar nossa boa e velha Bíblia. E lá no livro de Judas está escrito, no seguinte versículo de número 9: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. E sem dúvidas essa é uma passagem muito interessante, já que conta a disputa do arcanjo Miguel e de Satanás pelo corpo de Moisés. Só que um detalhe interessante paira no ar. Se formos procurar no Antigo Testamento onde a história de Moisés é contada, nós não encontraremos essa informação. Porém, se procurarmos no capítulo 34 de Deuteronômio, a partir do versículo 5, que é onde está escrito esse trecho, que diz o seguinte: E assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém sabe onde hoje o lugar da sua sepultura. E tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, e não se lhe escureceram os olhos, e nem se lhe abateu o vigor. E este o sepultou em um vale na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. E tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, e não lhe escureceram os olhos, e nem lhe abateu o vigor. E é interessante notar que, segundo o texto sagrado, Moisés morreu quando ainda estava em ótimo estado de saúde, sem nenhum tipo de enfermidade, e com os olhos operantes e o ânimo no alto. E nessa passagem só fala que Deus se encarregou de sepultar Moisés em um lugar que até hoje permanece desconhecido. E nem mesmo o povo hebreu da época, liderado por Moisés, soube onde foi o sepultamento. E se Deuteronômio não menciona o fato do diabo ter ido buscar o corpo de Moisés, então afinal, como Judas sabia? E de onde ele tirou essas informações para colocá-la em seu livro no Novo Testamento? Bom, esses fatos já eram conhecidos pelo povo judeu e tidos como acontecimentos históricos, e até mesmo em um outro livro considerado apócrifo tinha essa passagem. Judas estava mencionando um trecho da ascensão de Moisés, um trecho que conta a história do começo do mundo, desde a entrega dos 10 mandamentos até a época do autor. E nesse livro, a luta de Arcanjo Miguel e Lúcifer pelo corpo de Moisés é mencionada, reconhecendo a verdade do trecho utilizada. Essa parte, porém, vão surgir dúvidas acerca do assunto. Afinal, se esse livro possui um trecho tão importante e contém a verdade, por que ele não foi colocado na Bíblia? E a resposta parece bem simples. O livro contém a verdade, mas isso não quer dizer que tudo que está escrito nele seja verdade. E esse escrito pode conter fatos históricos e ser muito importante para o povo judeu, mas não faz parte das escrituras inspiradas pelo Espírito Santo, segundo o cristianismo. Mas, como a verdade é a verdade, não importa onde ela esteja escrita, Judas usou um trecho. Apesar do livro não ser inspirado, essa não foi a única vez que isso aconteceu na Bíblia. Há vários livros do Velho Testamento e do Novo Testamento que citam outros diversos livros que não pertencem à Bíblia. E isso acontece porque são importantes e contêm informações, mas ainda podem conter alguns erros, que os retiram das escrituras sagradas. Ou seja, apesar de um fato não estar em Deuteronômio, era de conhecimento do povo judeu, e atestado historicamente por outros textos, e ainda que não inspirado. E tendo essa fonte como base, Judas abordou o tema em sua carta. E prosseguindo o assunto, precisamos resolver algumas incongruências. No Antigo Testamento está escrito que o próprio Deus sepultou Moisés. Mas em Judas, no entanto, parece que o arcanjo Miguel era quem estava com o corpo de Moisés. Mas, afinal, como conciliar essas ideias? Primeiramente, é preciso entender que os arcanjos são servos e mensageiros do Senhor. E esses seres celestiais são enviados para cumprir missões dadas pelo Criador.
Sendo assim, quando eles agem, não estão fazendo nada além da própria vontade de Deus. Então, dizer que Deus sepultou Moisés através de Miguel não é nenhum exagero. Então, coube a Miguel, um dos mais poderosos arcanjos, guerreiros de Deus, cuidar do corpo do profeta, até que esse fosse sepultado. Porém, enquanto realizava essa missão, Miguel teve que enfrentar uma adversidade: a presença de Lúcifer. O diabo não queria que o arcanjo completasse sua missão e sepultasse o corpo de Moisés com segurança. Provavelmente Deus escolheu Miguel para essa missão justamente por saber que o diabo atentaria contra ele. Então, como Miguel era um arcanjo poderoso, ele poderia lidar com o diabo. E assim, como o texto de Judas informa, Miguel usou o nome do Senhor para derrotar o inimigo. E o arcanjo diz que o Senhor te repreenda, o que deve ter sido mais que o suficiente para afugentar o inimigo. O demônio que esperava encontrar o corpo desprotegido foi derrotado. Mas afinal, o que ele queria com o corpo de Moisés? Qual era o seu objetivo? Isso é um fato que pode parecer um tanto quanto oculto. Porém, podemos entendermos ao olhar para as escrituras no próprio Deuteronômio. Podemos entender a resposta para essa pergunta nos versículos 10, 11 e 12, onde dizem o seguinte: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face no tocante a todos os sinais e a todas as maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito e ao faraó, e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Os feitos deste homem eram incomparáveis. Moisés tinha alcançado um nível de aproximação com Deus nunca visto antes. E por meio de suas mãos, o Senhor fez muitas coisas incríveis e coisas fantásticas. E eles achavam até mesmo que nunca surgiria alguém semelhante. Talvez alguns até o entendessem como um ser superior quase divino. E é claro que Satanás tinha noção de tudo isso. E seu objetivo era encontrar o corpo de Moisés para enterrar em um lugar conhecido por todos. E ele queria atrair o povo que já admirava o antigo líder para o local de seu sepultamento, e com uma lápide definida, e assim fazer com que o povo o considerasse o túmulo de Moisés sagrado, e assim parassem de adorar e se desviassem do caminho do Senhor. E esse era o objetivo de Satanás: tornar o túmulo de Moisés conhecido. Ele queria que a cova de Moisés se tornasse uma fonte de idolatria para o povo de Deus. Israel tinha visto todos os feitos do Senhor no Egito, e mesmo assim fundiu joias e construiu para si um bezerro de ouro para ser adorado como Deus. E se fizeram isso com um animal criado de metal, imagine o que fariam com o homem que tinha aberto o grande mar vermelho. E para evitar que seu povo caísse em pecado, Deus enviou Miguel para sepultar Moisés em um local desconhecido. E assim a nação poderia se concentrar na conquista da terra prometida, e não na morte e no sepultamento de Moisés. E mais uma vez Satanás foi derrotado pela província divina. E pode parecer triste pensar que depois de todos os desafios, Moisés não entrou na terra prometida. Mas a punição dada a ele não foi uma das piores, já que o Senhor o levou para o céu, e o seu corpo pode até ter sido enterrado em um local desconhecido na terra. Porém, segundo o cristianismo, sua alma foi para o seio de Abraão, para o descanso eterno. Então é isso, pessoal, até a próxima, e antes de mais nada, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal para mais vídeos com assuntos como esse. Até a próxima, fui!